E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Aos poucos o pessoal vai chegando aí. Pessoal, a gente vai falar de como reduzir as faltas, né, dos pacientes no consultório. E eu dividi em algumas partes, tá? Primeiro, por que esses pacientes faltam? Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que isso prejudica no seu consultório? E terceiro ponto, como você consegue diminuir as faltas desses pacientes. Então, ó, Vika Calouro, Trajano Calouro, K Veterano, Jaisla Calouro, isso aí, pô, que legal, cara, muita gente nova, espero que vocês gostem, fica até o final que vai ter muito conteúdo bacana. Então, primeira parte aqui, a gente vai falar sobre por que os pacientes faltam. O primeiro motivo que os pacientes faltam, apesar de ser óbvio, é por desorganização deles. Porque eles não se lembraram, simplesmente esqueceram que eles tinham aquela consulta. Isso acontece com a gente. A gente sabe que hoje no dia a dia, quem é estudante com um monte de prova, quem é formado atendendo um monte de pacientes, às vezes a gente marca um médico pra gente, marca uma consulta, um fisioterapeuta, a gente mesmo esquece. Então, o primeiro motivo que as pessoas não vão a uma consulta de um profissional da área da saúde ou de qualquer outro profissional é esse, é o esquecimento, é a desorganização da sua própria agenda. E por que eu falo o porquê? Porque sabendo o porquê é que a gente vai vir com um antídoto para resolver esse problema. Um outro motivo, esse aí é inadmissível e depende só de você resolver ele, que o paciente falta é uma desorganização do seu consultório, da sua clínica. Quantas vezes a gente vê um monte de clínica, um monte de consultório que fica remarcando, desmarcando o paciente. Isso aí faz perder credibilidade e gera uma confusão gigantesca na cabeça das pessoas. Então, o segundo motivo é uma desorganização da clínica e isso tem que ser consertado. Esse negócio de ficar remarcando muito, uma vez ou outra, aconteceu um imprevisto, tudo bem. Mas sempre está tendo que remarcar paciente, reagendar o horário, trocar. Isso não é legal, isso é um dos motivos que os pacientes faltam. E um outro motivo, que é o último que eu vou citar aqui hoje, é a impunidade. É ele faltar e não acontecer nada com ele. Às vezes o paciente falta 10, 12, 15 vezes durante um tratamento ortodôntico e o dentista nem chama ele para conversar, nem vai falar com ele. Cara, você tem que sentar. Quando acontece de forma reincidente, você tem que sentar e conversar com o paciente para expor para ele o perigo daquilo para ele. Porque você sai perdendo, mas ele também sai perdendo. Então, pessoal, para quem chegou agora, a gente está falando sobre como diminuir as faltas no consultório. Então, primeiro eu comecei o porquê que o paciente falta. Para a gente ter a clareza do porquê, a gente conseguir pensar em como a gente resolve isso. A gente sabe que é ou desorganização do próprio paciente, dele realmente esquecer da agenda dele ser tumultuada e ele não lembrar disso, de uma desorganização da clínica que fica remarcando muito e de uma impunidade. Às vezes o cara chega muito atrasado ou não vem e ele é atendido na hora que ele chega, com o maior carinho do mundo. Você não tem que maltratar, mas você também tem que falar, olha, isso aqui não é legal, se você fizer isso de novo, você vai sofrer algumas consequências. Talvez você tenha que esperar um pouco mais e tá tudo bem. Se o paciente ficar chateado, você realmente quer o paciente que fica faltando todas as consultas? Que fica chateado por você estar cobrando, ele ter respeito por você? Você quer realmente um paciente que não te respeita? Então, e a maioria não fica chateado não, tá? Então, esses são os porquês que o paciente falta. Agora eu vou te falar o prejuízo para você se o paciente faltar. Primeiro prejuízo, você fica com hora clínica vaga, com hora clínica vazia. Ou seja, naquele momento você não está produzindo nada e se você não está produzindo nada, naquele momento que o paciente faltou, naquela 1 hora, 40 minutos, 20 minutos, 3 horas que você separou para ele, você está tomando prejuízo. Então, o paciente que falta, ele deixa uma hora clínica vaga na sua agenda. Isso representa prejuízo. Por que eu estou falando que representa prejuízo? Porque o paciente faltoso, ele deve, se for uma coisa recorrente no seu consultório, você vai aprender a diminuir muito isso.
Mas se for uma coisa recorrente no seu consultório, isso tem que estar como se fosse uma inadimplência. Inadimplência é quando às vezes você facilita a forma de pagamento, coloca boleto, coloca débito recorrente, coloca algumas formas de pagamento diferente, tá? E devido a essas formas de pagamento, muita gente às vezes não paga. 5, 7% das pessoas não pagam. E tá tudo bem, você abriu a porta para os outros 93, 95%. Isso é inadimplência, são as pessoas que não pagam. Esse valor de inadimplência ele tem que estar calculado na sua hora clínica. Da mesma forma, as horas clínicas que você não trabalha por pacientes faltosos também devem estar calculadinho para você saber a real hora clínica. Porque se você não está trabalhando as 8, 10 horas que você se propôs a trabalhar, faltou 2 pacientes, e isso te acarreta ficar 2, 3 horas sem trabalhar, você está tomando prejuízo nessas 2, 3 horas. Pessoal, me respondam aí se até agora está tudo claro, se a conexão está boa, se vocês estão me ouvindo bem. Me respondam aí, eu vou esperar vocês responderem. Vou dar uma olhada aqui na minha colinha também, porque hoje o assunto é extenso. Eu fiz um roteiro para ir seguindo aqui, para não se perder. Então, essa hora clínica ociosa, quando você for calcular o índice de inadimplência, né, considerando a inadimplência, você vai aumentar a sua hora clínica. E aumentando a sua hora clínica, você vai ter que repassar o preço do seu paciente. E necessariamente você vai estar aumentando o preço para o paciente, mas não vai estar botando mais dinheiro no bolso. Então isso é perigoso. Você vai estar fazendo uma coisa que nenhum cliente quer é pagar mais caro pelo mesmo serviço, mas você não vai estar aumentando seu lucro. Você só vai estar incluindo, você vai estar parando de tomar prejuízo, né? Então, esse é um outro perigo, que é aumentar o valor da sua hora clínica. E também, obviamente, uma queda no faturamento. Se você pretende trabalhar 10 horas por dia e trabalha só 6 porque o paciente faltou, você está perdendo aquele dinheiro ali. Então, esses são os perigos para o dentista. Claro, Trajano, envio sim. Para quem tiver na lista VIP do WhatsApp, eu envio a colinha de hoje, com certeza. Eu vou ter que refazê-la, né? Porque a letra é bem difícil de entender, mas envio sim com o maior prazer. Quem tiver na lista VIP do WhatsApp vai receber a colinha. Beleza? Excelente ideia, Trajano. Vocês vão receber sim, tá? E quem não tiver, é só mandar um direct no final da live que eu explico como é que faz para entrar nessa lista VIP. Show! Então, e outra coisa importante, tá? Beleza, Trajano, só enviar um direct que eu te explico como é que entra. Caso mais alguém queira entrar, eu explico também. E uma outra coisa muito importante, o paciente que falta, muitas vezes ele está ocupando um horário na agenda que poderia ser ocupado por um paciente novo. Olha só que coisa ruim. Você está deixando de ganhar dinheiro, você está deixando de atender, e você está deixando de acolher uma pessoa e de ajudar uma pessoa, um paciente novo. Tá legal? Não sei se vocês sabem, mas paciente novo tem que ser marcado assim, para ontem. Lógico que você não pode dar muita opção de horário, para ele não achar que você está com horários vagos, mas ele tem que ser marcado o mais rápido possível, porque às vezes ele está olhando outros 5 dentistas e ele vai ir no que marcar mais rápido para ele. Então é sempre bom ter horários para pacientes novos. Mas às vezes você não tem horário, o paciente que falta está atrapalhando esse paciente novo de... Exatamente o que a Jaisa falou. Dá raiva, né, Jaisa? Sabe por quê? É falta de respeito, cara. É achar que o tempo deles é mais valioso que o nosso tempo. Para mim, atraso e falta é exatamente isso. Se falar outra coisa, é desculpinha que tá arrumando. A pessoa que falta ou atrasa, ela acha que o tempo dele é mais valioso que o nosso. Isso é um absurdo. Então a gente tem que zerar ou minimizar o máximo possível essas faltas. Cara, os pacientes cancelam em cima da hora. Eu vou falar uma solução para eles, tá? Já tá aqui na colinha pra gente falar isso aí. Então vou deixar para responder mais pra frente, só para eu conseguir continuar aqui seguindo a linha de raciocínio, tá bem? Pessoal, eu quero saber aqui, vocês comentam aí para mim se vocês já ouviram falar na palavra gamificação, se vocês sabem o que é gamificação. Vocês já ouviram essa expressão? Já ouviram alguma empresa fazendo? Vocês já escutaram falar isso? Coloca aí para mim, vai respondendo, para eu saber que eu vou explicar isso aí para vocês, mas só para saber quem já conhece, quem não conhece. Então, gamificação é uma palavra que vocês estão ouvindo a primeira vez ou vocês já ouviram? Ó, o Trajano ainda não ouviu, vai escutar hoje, Trajano. A Vicky também não, a Cá também não. Pô, que legal, cara, uma novidade assim, bem bacana.
Então, ó, dependendo do dia, às vezes eu agradeço a falta para descansar um pouco. Às vezes é bom, você precisa resolver algumas coisas. Então, ó, o pessoal não escutou gamificação. Gamificação nada mais é do que um processo que as empresas de hoje em dia estão criando para que o cliente dela, no caso nosso, o paciente, igual a gente fica no videogame, baixa um joguinho no celular ou videogame mesmo, a gente não fica viciado, a gente não quer aquilo sempre. É um processo que as empresas estão fazendo para que o dentista, para que o paciente, para que o cliente fique viciado em consumir dela, para que o cliente respeite ela, para que o cliente queira sempre estar perto dela. Eu vou trazer aqui 2 exemplos fora da odonto para contextualizar para vocês, porque eu acho que com um exemplo fica mais fácil. Tá, Joel? Eu vou explicar direitinho, vou te dar o exemplo, depois eu vou falar como você pode fazer na odonto, e se você tiver com dúvida, eu explico novamente também, tá? Um exemplo, a Nike, ela criou um aplicativo chamado Nike Plus, que é para as pessoas quererem correr mais, tem como você competir com outra pessoa, você competir com você mesmo, obviamente, às vezes numa semana você corre 10 km, na outra 12. E o que isso tem a ver com o Nike? A pessoa corre descalça ou calçada, a pessoa normalmente corre de tênis, e a pessoa tá ali todo dia mexendo no aplicativo Nike, clicando, medindo, vendo a performance dela, ela acaba criando uma empatia com aquela empresa e a tendência dela comprar da Nike é muito grande. Então esse é um exemplo de gamificação de uma empresa assim, multinacional, uma empresa internacional que está em todos os países. Então esse é um exemplo de gamificação mais complexo. Agora eu vou trazer um exemplo que vai aproximar um pouco mais da nossa realidade. A academia que eu estou malhando, ela tem um programa de gamificação. Como funciona o programa de gamificação dessa academia? Você indica alguém, você ganha 200 pontos. Você faz check-in todo dia que você vai na academia, você ganha 100 pontos por semana. Você trouxe um amigo para fazer uma aula experimental, você ganha 30 pontos. Ele vai te dando pontos de acordo com coisas que você vai fazendo. E ó, trouxe um cliente, então você ganha pontos. Indicou alguém, ganha ponto. Você ganha ponto por tudo que você vai fazendo para divulgar a marca. Fez check-in, fez postagem, você vai ganhando ponto com tudo. E no final, você consegue trocar esses pontos por ou 50% da mensalidade ou 100%. Então olha que legal, todo mundo sai ganhando. É tipo um jogo mesmo, sabe? Eu vou indicando as pessoas, eu vou postando, eu vou ajudando a divulgar aquela empresa, aquela academia. E no final eu posso ganhar ou metade ou uma mensalidade inteira. Imagina se eu não quiser pagar nunca a minha academia. Eu posso, porque eu posso indicando um, indicando o outro. Então, olha que legal. Então, muito bacana esse formato. Depois vocês me falam se vocês entenderam o que é gamificação, que agora eu vou dar 2 exemplos de como você pode fazer a gamificação no seu consultório. Porque às vezes fica muito vago a gente dar um exemplo fora da odonto. Mas agora eu vou trazer para dentro da odonto. Ellen, começou às 8 horas. Enquanto o pessoal vai respondendo aí se ficou claro ou não, eu vou te falar mais ou menos o que a gente falou aqui, um resumão, tá? A gente começou falando sobre como diminuir as faltas no consultório odontológico. Primeiro a gente falou por que os pacientes faltam. Primeiro, a desorganização deles, a agenda deles, dia corrido. É difícil eles lembrarem que eles têm compromisso. Segundo, desorganização do consultório. Fica remarcando muito, fica trocando de horário. Então isso também gera uma impunidade, o dentista não chegar e conversar com o paciente que está faltando sempre. Então esses são os principais motivos que o paciente falta. Tá? O que isso acarreta para a clínica? Hora clínica que não está sendo utilizada, consequentemente, uma inadimplência maior, a live vai ficar salva. Então, os detalhes, caso você queira ver novamente, eu aconselho que você comece a live depois, assista agora até o final, e depois você vê do início até onde você chegou, beleza? Então, aumenta a inadimplência, então tem que aumentar o valor da hora clínica, o faturamento diminui porque você não está atendendo o tempo todo, então traz uma série de prejuízos. E eu falei sobre o conceito de gamificação, dei 2 exemplos de gamificação fora da odonto. Eu vou dar agora 2 exemplos de gamificação, que esses 2 exemplos de gamificação
já são estratégias para você usar para diminuir a falta no seu consultório. Então, papel e caneta na mão aí para você anotar essas duas dicas aí que vem agora, que elas são muito importantes. Então, ó, vamos ver aqui, pessoal, ganha uma profilaxia, legal, é uma possibilidade. O pessoal que for tendo ideias, cara, vai falando, porque às vezes vocês pensam uma coisa que eu não pensei, a live vai ficar muito mais rica se todo mundo contribuir, beleza? Por exemplo, isso, exatamente, tá, Jano? É mais ou menos esse exemplo que eu ia dar. Eu vou trazer dois exemplos. Um achei muito legal. Se eu perguntar aqui para vocês, quem aí não gosta de fazer o bem? Quem gosta de ajudar as pessoas? Imagino que todo mundo vai responder que sim. Pode não ajudar o tanto que gostaria, pode achar que está ajudando pouco e tudo mais, mas eu tenho certeza que todo mundo gosta de ajudar as pessoas. E aí você chega com uma abordagem dessa para o seu paciente. Olha, aqui na nossa clínica, a gente tem uma metodologia que é super legal. Quando a gente consegue alcançar 15 dias, sei lá, é um exemplo, tá, pessoal? Você pode fazer com 5, com 2, com 3. Quando a gente consegue alcançar 15 dias sem nenhum paciente que faltando a consulta, ou ele avisando 24 horas antes, ou ele não faltando, Joel, o nome gamificação vem de game mesmo, de videogame, para a pessoa interagir com aquilo, querer sempre estar consumindo aquilo. Só para você continuar no raciocínio. E aí, você vai falar assim, olha, se a gente tiver 15 dias consecutivos, sem nenhum paciente faltar, ou o paciente desmarcando 24 horas de antecedência, que dá para você remanejar alguma coisa, a gente vai tirar um dia inteiro para atender pessoas carentes de uma instituição de caridade. Olha que legal! Primeiro, você vai estar fazendo bem, isso é fantástico, e lógico e óbvio, né? Acho que é mais do que sabido isso, mas não custa reforçar, tem que ser íntegro. Se falou, tem que fazer, tá? Então, você vai estar ajudando as pessoas, você vai estar diminuindo as faltas do seu consultório. Olha, tipo assim, que coisa legal de você fazer em que todo mundo sai ganhando, inclusive o paciente que pensaria em faltar. Por quê? Porque aquele paciente vai estar ajudando as pessoas e quanto mais ele ir nas suas consultas, mais rápido ele termina o tratamento dele, às vezes menos complexo vai ser, menos enrolado vai ser, principalmente a ortodontia, que a gente sabe que quando o paciente falta 2, 3 meses, vira uma confusão danada. Então esse é um exemplo de gamificação. Pessoal, se vocês tiverem tendo ideia, vocês podem ir colocando que a gente vai debatendo isso. Um outro exemplo de gamificação que pode ser utilizado no consultório odontológico é o seguinte: o paciente fechou a ortodontia com você. Na hora de passar o contrato para ele, você falou, ô fulano, é o seguinte, aqui a gente trabalha da seguinte forma, o tratamento custa tanto, tá? E você vai ganhar de bônus um clareamento e uma limpeza no final desse tratamento. Só que é o seguinte, esse bônus só é válido para os pacientes que faltarem uma ou nenhuma vez. Se você faltar 2 vezes, você perde esse clareamento. Por que você vai falar que ele vai perder? Porque as pessoas não gostam de perder. Se eu falar com você assim, cara, me dá 20 reais, perdeu 20 reais na rua, ou eu achar 10, você vai preferir não, ou achar 30, você vai preferir não perder 20, porque a gente tem a sensação de perder, a gente não gosta dessa sensação de perder. Então, por isso você vai falar, caso ele falte 2 vezes ou mais, ele não ganha esse clareamento. Obviamente, esse clareamento deve já estar embutido no preço, os custos dele. E se você for botar na ponta do lápis, um paciente que falta às vezes 6 vezes durante um tratamento ortodôntico, às vezes ele está te causando um prejuízo aí de hora clínica de 300, 500, 600, não sei quanto que é a sua hora clínica, mas ele está te causando um prejuízo. E às vezes você transformar esse prejuízo em um benefício para ele, que ele vai ficar feliz, olha que coisa legal. Olha que parceria ganha-ganha. Todo mundo sai feliz. Wyclef falou, mas dar manutenção, aplicação de flúor ou profilaxia dessa forma não é proibido? Então, tem que tomar muito cuidado. Sim, se você divulgar isso, uma coisa que o CRO bate muito na tecla é no aliciamento de novos pacientes. Então, se você, por exemplo, vai fazer uma divulgação do seu trabalho para pessoas de fora,
é um pouco complicado porque você está aliciando. Às vezes o paciente poderia ir em mim e porque ele viu que ele vai ganhar uma coisa, ele ia em você. Mas o paciente que é seu não tem muito esse aliciamento que é a grande preocupação do CRO. Quer dizer que pode? Não, não pode. Mas não é, você não vai estar causando o problema que o CRO quer evitar. Entendeu? Mas esse, por exemplo, do clareamento, eu particularmente não vejo como uma infração do CRO. Porque a pessoa vai estar embutida no contrato dela, tá? Só que caso ela não cumpra com as exigências do contrato, ela não vai ter direito àquele benefício. E eu dei o exemplo de clareamento, mas pode ser profilaxia de 6 meses, pode ser várias outras coisas que faça mais sentido para vocês. Pessoal, ficou claro o conceito de gamificação, como você pode usar isso no odonto? Vai me respondendo aqui. E outra coisa, enquanto vocês vão me respondendo, tem um aviãozinho aqui. Se vocês estiverem gostando da live, chama um amigo de vocês para vir aqui. Manda um coraçãozinho também, ó. Faz chover coraçãozinho aí, porque sempre quando chove coraçãozinho, a live é distribuída para mais gente. Então, é muito bacana aí. A gente tá passando a mensagem para o maior número de dentistas possíveis, né? Porque eu acho que sai todo mundo ganhando, uma classe unida, todo mundo sai ganhando. Então, ó, falamos sobre por que os pacientes faltam, prejuízo que isso causa nos consultórios, gamificação fora do odonto, gamificação no odonto. Agora eu vou trazer outras formas de você diminuir as faltas dos seus pacientes no seu consultório. E a que eu vou falar agora, ela diminui em até 30% as faltas do seu consultório. E apesar de ser muito óbvio, aí show, que legal, pessoal, ficou claro? Então depois, ó, as ideias você tá tendo aí, Wyclef. Depois você me fala se eu falei seu nome certo. É Wyclef mesmo? Ou é porque como tá tudo junto aí é difícil ler. Depois você fala se eu falei certo o seu nome. Então vai compartilhando essa ideia com a gente. A que eu vou falar agora, ela diminui em até 30% as faltas do paciente. E ela é óbvia, mas ela é tão óbvia que quase ninguém faz. Cara, tem um cara que eu sigo, que eu acho ele assim, fenomenal, fica de dica para vocês seguirem, que é o Jerônimo Temel. Ele fala uma coisa muito certa. O sucesso é composto de várias coisas óbvias. Mas o óbvio, quase ninguém faz o óbvio, sabe? Então, o que você pode fazer que vai diminuir 30%? Ligar ou mandar um WhatsApp para o paciente confirmando a consulta dele. A gente viu lá atrás que a maior parte das vezes que ele falta é porque ele esqueceu por desorganização dele. Então, sua recepcionista enviar um WhatsApp para ele ou fazer uma ligação. Ah, Lucas, mas por que não enviar um e-mail? Por que não enviar um SMS? Ah, você lê seus SMS? Responda essa pergunta. Sabe o que eu faço com meus SMS? Uma vez por semana, eu clico neles e vou excluindo, um a um. Eu não leio meus SMS. E-mail, às vezes a pessoa fica 2, 3 dias sem ler. Eu trabalho muito com e-mail, então eu vejo de e-mail meia hora, uma hora. Mas a maioria das pessoas ficam um tempão sem ver e-mail. E a taxa de abertura de e-mail é menor que 10%. Ou seja, se você enviar para 100 pessoas, menos que 10 vão abrir o seu e-mail. Então, e-mail e SMS, não. Agora, WhatsApp ou telefone? Eu não sei. Pergunta para o seu paciente. Pergunta, porque tem gente que gosta de atender ligação. Eu, particularmente, odeio atender ligação. Para mim, ligação é raríssimas vezes e as pessoas que estão ao meu redor, elas sabem que eu não gosto. Eu prefiro 1000 vezes que entrem em contato comigo pelo WhatsApp. Então, pergunta para o seu paciente. Olha, aqui na clínica, a gente faz o agendamento da consulta e um dia antes, a gente manda uma mensagem no WhatsApp ou liga. O que você prefere? Que te liga, te manda mensagem no WhatsApp ou faz os dois? E a pessoa vai colocar o que ela sente mais à vontade. Hoje a ligação ela é muito invasiva. Então tem gente que não gosta da ligação. Então isso é muito importante. Beleza, vamos aqui, ó, continuando na colinha aqui. Show. Uma outra coisa que você pode fazer, ó, uma coisa legal de você fazer também é você gerar, sobrenome Jerônimo, é TH, vou escrever aqui no comentário, tá? TH. Faz o seguinte, senão eu vou me enrolar todo para escrever. Me manda um direct que eu te falo o nome dele, tá? Quem mais quiser saber pode mandar um direct também. E a gente vai, o roteirozinho que eu tô usando aqui também, eu vou compartilhar com quem tá no WhatsApp, na lista VIP.
Então, se você não está na lista VIP, só mandar um direct também, que a gente vai trocando uma ideia lá e eu te coloco na lista VIP também, beleza? Uma outra coisa que você pode fazer é assumir, fazer com que o paciente assuma um compromisso com você. A gente assumir um compromisso verbal aumenta muito a possibilidade de a gente fazer aquilo. E assumir perante a outra pessoa aumenta mais ainda. Então, quando você for perguntar para o seu paciente, falar, tá agendado tal horário, tal dia. Caso você não possa vir, posso contar com você para me ligar um dia antes, explicando, falando que você não vem? Porque ele assume o compromisso e a possibilidade dele faltar diminui muito. É isso aí, cara. Exatamente, o Jerônimo Temel. É porque fala Temel, eu falo rápido porque quase todo mundo fala errado. Eu acho que eu falo errado também, mas eu acho que Temel e escreve T-H-E-M-L. Então, é uma outra coisa que você pode fazer. E ó, um grande erro que muito dentista comete quando vai confirmar a consulta, ou dentista ou recepcionista, muitos cometem. E pelo amor de Deus, não comete esse erro. Você ligar perguntando se o paciente vai ir na consulta. Cara, não é isso. Você tem que ligar afirmando que a consulta dele é amanhã. Porque às vezes o cara tá marcado com você lá, e aí o Bellini, por exemplo, que entrou aí, tá marcado com você, e aí ele recebeu um convite para jogar a bola no mesmo horário. Aí você pergunta assim, Rafael, posso confirmar com você o horário de amanhã? Aí, doido para jogar uma bola, ele fala, acho que eu vou jogar a bola, né? Tá perguntando, ela tá me dando escolha, né? Mas aí você vira e fala assim, Rafael, aqui é da clínica tal, estou passando para te lembrar que amanhã, tal hora, você tem a consulta. A chance dele faltar diminui muito também, muito mesmo. Olha o Betone, cara, tamo junto, Betone, que saudade de você, como é que você tá, meu amigo? 100%? Saudade de você mesmo, cara. O dia que eu for em BH, eu vou te chamar pra gente tomar uma. Então, respondendo a pergunta da K que a K fez lá no início. E quando o paciente desmarca em cima na hora, né? Às vezes desmarca a consulta dele à tarde e desmarca de manhã. A consulta é de manhã e desmarca à noite, à tarde e no dia seguinte. Você tem que ter uma lista, sempre ter uma lista de uns 4, 5 pacientes para você chamar esses pacientes. O Betone desmarcou aqui comigo, tá? Mas a Maria tá doida para arrumar um horário para fazer o tratamento dela mais rápido. Cara, vão ligar para Maria, a Maria tem disponibilidade. Você faz uma lista com alguns pacientes que têm uma disponibilidade flexível e que querem terminar o tratamento mais rápido. Quanto mais se adiantar, melhor. Então, não sei se você tá aí ainda, essa é uma dica super bacana. Você tem uma lista desses pacientes para você poder comunicar com eles, chamar eles para aquele horário não ficar ocioso. Lucas, mas ele desmarcou faltando 5 minutos. Duas coisas. Chama a atenção dele, tá? Da próxima vez, fala, olha, da próxima vez que você for desmarca pelo menos com 24 horas de antecedência para o horário não ficar vazio. E a outra coisa, você tem que usar aquele tempo de alguma forma, né? Ou para organizar alguma coisa no seu consultório, ou para você fazer alguma ação para captar paciente, para você fazer alguma coisa para você mesmo. Então você tem que usar esse tempo caso realmente você não consiga substituir ele de alguma forma. Realmente, Jaisla, não é fácil arrumar uma secretária eficiente. É um grande problema, e eu vejo muito dentista também, o cara simplesmente contrata a secretária, só um parênteses aqui, mas ele contrata a secretária, dá o telefone na mão dela, fala aqui, ó, você vai atender os telefones e marcar a consulta. Esse é um erro muito comum, Jaisla. Então o dentista não treina ela, não passa para ela como é que ele quer que o paciente seja atendido. E cara, eu vou fazer uma live depois só disso, cara. Chama momento zero. É todos os primeiro momento que o paciente tem contato com a sua clínica. Então, cara, esse primeiro momento tem que ser incrível. E a secretária participa de vários momentos zeros. Então, a secretária tem que ser bem contratada e tem que ser bem treinada. Lembrando que as habilidades pessoais comportamentais de honestidade, carismática, simpática, isso tudo é muito mais valioso do que saber mexer no Excel, ter um treinamento em vendas, porque isso aí é muito mais fácil você treinar.
É muito mais fácil você treinar alguém a ser um vendedor, a fazer uma boa ligação, do que você treinar alguém a ser simpático, a ser honesto. Então isso é muito importante também na hora que você for fazer a seleção da sua recepcionista. Tá? Cabe uma live também só de recepcionista. Eu vou anotando aí também, e vocês tendo ideia, pessoal, manda no direct, manda no WhatsApp, ideia de live, vai mandando pra gente, beleza? Então, ó, uma outra coisa que vale super a pena, você ter um software que faz esse trabalho também, já que aí você às vezes poupa um trabalho da recepcionista. Tem um software chamado Codental, que é até de um amigo nosso, super bom, software super fácil de usar, que ele envia o WhatsApp. Então você pode enviar o WhatsApp automático. A pessoa marcou na agenda um dia, você escolhe um dia antes ou no dia. O ideal no WhatsApp, como se você for enviar manualmente, é gratuito. O software, eu acho que ele tem uma quantidade gratuita e passando dessa quantidade você tem que comprar. O ideal é você enviar no dia e um dia antes, né? Porque tem gente que é avoada mesmo. Então, ó, o Trajano tem Easy Dental. Tem essa ação no Easy Dental, tem essa do WhatsApp, de você poder enviar o WhatsApp. Eu vejo muito SMS. Se tiver WhatsApp, é excelente, cara. Eu acho fantástico. A ferramenta tá aí, tem que ser usada. O nome do software, Isaac, é Codental, tá? Simples Dental, mas é SMS. O SMS, eu particularmente, é melhor, é que tem um negócio, é melhor você enviar SMS do que nada. Claro, porque às vezes você envia para 100 pessoas, 12 leem. Beleza, 12 leram. É melhor 12 ler do que nenhuma ler. Mas o SMS eu acho que já é uma coisa que as pessoas não veem mais. Eu particularmente não vejo mais. Exatamente, Isaac, assim que escreve. Eu particularmente não vejo mais. E as pessoas que eu converso também já estão no desuso do SMS. Exatamente o que eu falei. SMS, uma vez por semana eu vou lá e vou apagando, sem ler. Porque normalmente é oi, normalmente é coisa errada, tipo assim, Pernambucanas indo atrás do Sandro, tipo assim, um telefone errado. Então eu não dou muita bola pro SMS. Eu acho que já tá ultrapassado. Acho que só é SMS, mas vou verificar, porque SMS ninguém quase... Exatamente. Eu acho que é só o Codental que tem, porque como a pessoa que programou ele é amigo nosso, e a gente sempre dá feedback para ele melhorando e tal, ele falou que na época que ele criou, já deve ter um ano mais ou menos de software, era o único que tinha o WhatsApp. Não sei se ainda é, mas vale super a pena. Uma outra coisa aqui, ó, faltam mais 3 coisas importantes. Vou começar da menos para mais importante, beleza? Primeiro, reincidência, paciente faltando com reincidência, sentar e conversar com ele. Fala, olha, você está faltando com reincidência, isso prejudica você. E sempre falar que prejudica ele, porque realmente prejudica ele muitas vezes. Porque você ficar falando de você, na verdade, desculpa a palavra, mas ele tá cagando e andando pra você. Na maioria das... O cara que falta, ele tá cagando e andando pra você. Então você tem que falar por que vai ser bom pra ele, tá? Então, você vai falar, cara, a gente precisa sentar e conversar, porque quando você ficar faltando, o seu tratamento vai ficar muito mais demorado. Pode ser que aconteça alguma intercorrência porque você falta. Às vezes, uma coisa que está programada para fazer hoje eu não consigo, isso pode gerar uma intercorrência, essa intercorrência fazer o tratamento demorar muito mais e talvez até ter um custo maior para você, porque às vezes acontece algum problema que a gente não estava esperando no meio dessas faltas suas, e isso trazer uma série de prejuízos para você, além principalmente da sua saúde. Enquanto você não terminar o seu tratamento, você não está com a sua saúde em dia. Depois você vai ter que manter ele em dia. Mas enquanto você não terminar essa etapa de tratamento aqui para a gente colocar a saúde em dia, você está passando por algum problema de saúde e você não quer esse problema. Então a gente precisa se organizar. Além de tudo, me prejudica também, que às vezes eu deixo um horário para te atender, tem outros pacientes querendo e esses pacientes não consigo marcar eles, e no horário que eu ia te atender que você não veio, eu fiquei sem atender ninguém, sem ajudar outra pessoa. Então, eu queria que a gente assumisse um compromisso a partir de agora, para você não faltar, ou caso você tenha que desmarcar com uma antecedência. Posso contar com você? Sempre com a pergunta para a pessoa fazer aquele compromisso lá com você. Para a pessoa falar assim, cara, eu não posso, eu fiz o compromisso, eu dei minha palavra.
Então, ganha um peso maior quando você faz esse combinado com o paciente. Uma outra coisa que aí depende única e exclusivamente de você é dar um exemplo. É você não ficar faltando, você não ficar desmarcando, você não ficar atrasando. Por quê? O paciente começa a achar que é bagunça. Ele acha que é bagunça, ele se sente no direito de fazer igual. E ele não está errado. Porque se você faz isso com ele, ele pode fazer isso com você. Então, é olhar para si mesmo e ver, cara, eu tenho atrasado muito com os pacientes, eu tenho desmarcado eles, tenho remanejado o horário, eu tenho feito isso. Porque às vezes isso está parecendo que seu consultório é uma bagunça e ele se sente no direito de faltar. É uma coisa que eu vejo também, é um parênteses, esse nem está no roteiro, depois vou até colocar aí, para o Trajano que está querendo o roteiro, vou colocar, acrescentar esse aí também, que um erro comum que eu vejo as pessoas fazendo, minha irmã inclusive está fazendo esse erro, é porque é em casa de Ferreira e espeta de pau, né? Ela está fazendo esse erro que é, tá faltando paciente. Então, a minha consulta que é ela é médica, né? A minha consulta que é de meia hora, eu vou marcar de 20 minutos. Porque se algum faltar, eu não vou me enrolar. Eu vou continuar no ritmo ali e tal, porque vai um compensando o outro. Beleza, é uma alternativa inteligente, mas tem que pensar no cara que chega no horário. Porque se ninguém falta, e ela tem 10 pacientes, e ela foi atrasando 10 minutos em cada um, o cara lá no final vai esperar 1h30, cara. E aí ele vai começar a faltar. Por quê? Porque ele não está se sentindo respeitado. E aí vira uma bola de neve. Então, esse é um erro que eu vejo muitas pessoas cometem. Então, não comete esse erro. Pessoal, que isso? Tá baixando o número de pessoas aí na live? Manda um coraçãozinho aí, ó. Quero ver o coraçãozinho pulando aí na live. Mas se não falta, ficam na espera. Exatamente, Trajano. Fica na espera, cara. E aí o paciente fica insatisfeito. Ninguém gosta de ficar esperando. Mas hoje em dia, que a gente tem tudo no celular, tudo na nossa mão, tudo na hora que a gente quer, a gente não gosta de esperar, né? E aí, pessoal, estamos quase finalizando a nossa live de hoje, tá? Ela vai ficar gravada. Tem mais uma coisa muito importante que eu quero, na verdade duas, tá? Mais uma dica e o outro é um recado. Ela vai ficar gravado, tá? A gente tá fazendo live toda semana agora, depois elas estão indo pro YouTube. Então, as lives que você ainda não viu, tem pouca ainda, a gente voltou a fazer. Na verdade tem muita, né? Mas essa nova versão que a gente tá voltando. Cara, vocês são demais, ó, um monte de coraçãozinho pulando aqui, top. Obrigado, galera. Então, as antigas que a gente fazia um ano e meio atrás, a gente tá lá no YouTube, tem um monte, deve ter umas 50. E a gente começou, essa é a 4ª semana que a gente recomeçou a fazer lives. Então, acho que dessas 4 lives, tem a de hoje, as outras 3, tem uma ou 2, se eu não me engano. Beleza? Lá no YouTube. Então, e vai ficar aqui mais 24 horas. Dica final, mas não, depois que eu der a dica final, não vai embora, que tem outro recado muito top para vocês. E uma outra coisa, antes da dar a dica final, tá igual o João Kleber, mas antes da dar a dica final, agradecer a vocês, cara. Pô, uma quarta-feira a galera tá aí, quase 40 minutos, 40 e pouquinho minutos de live, e tá todo mundo aí, cara. Então, pô, show, obrigado por todo mundo pela presença e pelos coraçõezinhos aí também. Uma outra coisa muito importante, que é fundamental, é você educar o seu paciente na cadeira no dia da primeira consulta. Aquela mesma conversa que você vai ter com o cara que tá... então antes, parar, a mesma conversa que você vai ter com um cara que tá faltando reincidente, você vai ter com esse cara agora. Maria vai ter isso, é sobre isso que eu vou falar. O Rafael chegou no final, mas ela vai ficar salva. Continua aqui, depois você vê do início até onde você chegou. Então, aquela mesma conversa de você falar, cara, você está começando um tratamento hoje, é muito importante o seu comprometimento, porque o seu comprometimento tem total combinação com o resultado final que a gente vai chegar. Se você e eu não nos comprometermos juntos, a gente não vai conseguir chegar no resultado que a gente quer. Posso contar com você para você fazer às vezes, o que eu vou te passar de instrução, para você vir sempre às consultas.
Isso é muito importante para a gente não atrasar o seu cronograma, para a gente colocar com a saúde bucal em dia o mais rápido que a gente conseguir. Posso contar com você durante esse processo? Para a gente não faltar as consultas, para a gente estar sempre junto aqui. Eu também vou fazer minha parte. Eu vou lutar bastante para não chegar atrasado. Coloca o seu na reta também, não adianta só o vem a nós, né? Tem que, dar uma contrapartida. Essa conversa na primeira consulta ela é fundamental. Então, galera, chegamos ao fim do conteúdo, mas ainda não vai embora. Por quê? Duas coisas agora. Primeiro, o roteiro que eu usei, eu vou passar ele a limpo porque minha letra tá muito, muito feia. Então eu vou passar ele a limpo e vou enviar para quem está no WhatsApp com a gente. Esse é o primeiro recado. Segundo recado, do dia 4 ao dia 8 vai ter a imersão do consultório enxuto e lucrativo. É um evento que a gente faz online, são 3 videoaulas que a gente vai dar, tá? A primeira a gente fala sobre os 5, eu não sou ruim de cabeça, não sei se eu for falar exatamente o título, mas acho que são 5 erros que os dentistas cometem. A segunda é os 9 passos para você ser o dentista reconhecido. E a terceira aula é como atrair pacientes usando a internet. Lucas, como que eu faço? Como é que faz? Tem que pagar? Cara, é gratuito, é tudo online. Envia um direct, caso você tenha interesse, envia um direct para mim que eu te explico como é que faz. E mais uma vez, obrigado pela sua participação. Fala se você gostou, envia depois pro seu amigo e fala, cara, no Instagram DDS Academy teve uma live top, vai ficar lá 24 horas, vê. E se por acaso ele vai mal usar e perder essas 24 horas, tem o YouTube também. E normalmente a gente demora uma semana aí para colocar no YouTube, que é muita coisa para fazer. Então, pessoal, obrigado pela presença. Um grande abraço para vocês. Boa noite. Trajano, envia o direct para mim. Vou te colocar na lista VIP do WhatsApp e enviar esse roteiro para você e para todo mundo que estiver lá. Um grande abraço. Beijo, boa quarta para vocês e até mais, pessoal.